Na fronteira invisível entre a Europa e a Ásia, tem uma terra mágica que pouca gente conhece. Uma região escondida no Cáucaso que também é um dos países mais baratos do mundo. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos descobrir a Geórgia, como você vai ver, um dos países mais fascinantes do planeta. Um lugar onde a hospitalidade extrema faz com que os brindes durem horas, que as pessoas te levem para sua casa, sacrifiquem animais para te agraciar e te convidem para casamentos, festas e até funerais, sem te conhecerem quase nada. Anfitriões capazes de ceder até mesmo sua cama enquanto dormem no chão, para te fazer sentir melhor do que em sua própria casa. Uma nação onde a beleza feminina é tão impressionante que levou a considerá-la um dos países com as mulheres mais bonitas da Europa, fruto de uma mistura única de culturas e religiões. Muitas delas, como você vai ver, estão interessadas em conhecer estrangeiros, embora provavelmente não pelo motivo que você imagina. A terra onde o vinho nasceu há milhares de anos, com templos milenares e cidades extremas como Batumi, conhecida como Las Vegas do Cáucaso, por suas festas, cassinos e praias. Um país de grandes contrastes com termas mistas, que nem sempre são usadas apenas para relaxar, mas que ao mesmo tempo mantiveram rituais milenares que faziam com que alguns casais compartilhassem a cama sem poder se tocar, separados por uma espada ou uma corda como prova de autocontrole. Presta atenção e não perca este vídeo, porque a gente garante que você vai se surpreender ao descobrir a Geórgia com um mundo sem censura. Vamos lá! Em um canto escondido, quase mágico, entre as montanhas majestosas e os vales verdes do Cáucaso, fica a Geórgia, uma nação desconhecida para a maioria, mas tão cheia de encantos e mistérios que parece saída de um conto de fadas. Aqui, a beleza está em cada canto, em seu povo hospitaleiro e na natureza que parece se proteger do passar do tempo. Este país é um tesouro escondido esperando para ser descoberto por aqueles viajantes que buscam experiências autênticas. Este país está situado no cruzamento entre a Europa e a Ásia, na região conhecida como Cáucaso. Faz fronteira ao norte com a Rússia, a oeste com o Mar Negro, ao sul com a Turquia e a Armênia e a sudeste com o Azerbaijão. Sua localização estratégica tornou-o ao longo da história uma ponte entre culturas, rotas comerciais e batalhas pelo controle da região. A Geórgia tem uma densidade populacional bem baixa em comparação com outros países europeus. Isso significa que muitas de suas terras permanecem intocadas, com extensas florestas, montanhas intactas e vales que guardam segredos de séculos. Esse fato, aliado ao seu nível ainda baixo de turismo de massa, torna a Geórgia um dos poucos lugares onde a natureza e a cultura se entrelaçam de forma tão pura e autêntica. Um dos lugares naturais mais famosos do país é o Parque Nacional Borjomi-Karagally. Esse parque, um dos maiores da Europa, protege uma variedade enorme de flora e fauna e tem fontes de águas minerais com propriedades únicas. Curiosamente, as águas de Borjomi eram consideradas tão saudáveis que chegaram a ser exportadas e admiradas nas cortes europeias durante muitos séculos. Além da sua riqueza natural, a Geórgia tem templos milenares que parecem parar o tempo. Entre eles, destaca-se a antiga Catedral de Svetitsioveli, na cidade de Mtsketa, um símbolo sagrado e arquitetônico que vem da Idade Média. Mas talvez a história mais fascinante relacionada a esse país seja a do vinho mais antigo conhecido pela humanidade. Em cavernas na região de Kartli, arqueólogos encontraram restos de uvas fermentadas que datam de mais de 7.000 anos, junto com ânforas e recipientes de cerâmica que serviam para armazenar e fermentar o vinho. Essa descoberta não só coloca o país como o berço do vinho, mas também revela técnicas ancestrais de produção que foram passadas de geração em geração por milhares de anos. É bem provável que o vinho produzido naquela época tivesse um teor alcoólico menor do que os vinhos atuais e apresentasse sabores mais terrosos e naturais, devido ao método de fermentação em ânforas enterradas no solo, o que lhes dava um caráter único e autêntico. Hoje em dia, o vinho georgiano se destaca pela variedade e qualidade, combinando métodos tradicionais com técnicas modernas. Uma das características mais singulares é o uso de kvevris,
grandes vasos de barro enterrados no solo para fermentar e armazenar o vinho. Uma prática que mantém viva essa conexão direta com a antiguidade e produz vinhos com um sabor intenso, complexo e muito apreciado internacionalmente. O nome Geórgia provavelmente vem do nome persa Gurj, embora os georgianos se chamem kartvelianos, em homenagem à região central de Kartli. Sua história é uma mistura vibrante de culturas e religiões, com influências cristãs ortodoxas, islâmicas e pagãs que se refletem em suas tradições, arquitetura e, acima de tudo, na cordialidade e beleza de seu povo. As mulheres georgianas, reconhecidas pela sua elegância natural e beleza, são consideradas entre as mais bonitas da região do Cáucaso, uma zona conhecida pela sua diversidade étnica e cultural. A sua aparência é fruto dessa mistura, com traços que combinam influências europeias e asiáticas, pele clara, olhos expressivos e uma graça que fascina viajantes e artistas há séculos. Para muitos na Europa, as mulheres georgianas se destacam não só pela aparência, mas também pelo forte senso de família e tradições, além do caráter decidido e hospitaleiro, características que as tornam memoráveis e especiais, mas que também são compartilhadas pela maioria dos habitantes deste país. Em breve, entraremos nos detalhes e curiosidades dessa hospitalidade extrema que caracteriza este país. Uma hospitalidade que pode estar relacionada ao fato de este país ser considerado por muitos como o mais barato da Europa e um dos mais econômicos do mundo. A Geórgia se destaca pelo seu baixo custo de vida, o que se reflete em preços muito acessíveis para viajantes e residentes. Isso se deve a vários fatores, entre eles sua economia em desenvolvimento, um mercado interno relativamente pequeno e o fato de que muitos produtos e serviços são produzidos localmente, evitando assim altos custos de importação. Além disso, sua moeda local, o lari, costuma oferecer uma boa taxa de câmbio em relação ao dólar americano ou ao euro, fazendo com que o dinheiro renda muito mais. Para você ter uma ideia, uma refeição completa para 2 pessoas em um restaurante de gama média pode custar cerca de 10 dólares americanos, enquanto um bilhete de ônibus pode custar menos de 50 centavos de dólar. No final do vídeo, entraremos em mais detalhes, mas isso nos faz entender que, em muitos aspectos da vida, a Geórgia tem preços até 10 vezes menores do que outros países europeus. Essa combinação de preços baixos e alta qualidade de vida torna a Geórgia um destino ideal para quem quer explorar a Europa e suas belezas sem gastar muito. Cáucaso é o nome dado à cordilheira que separa a Europa da Ásia. Seu nome vem de antigos relatos mitológicos e geográficos, que a descrevem como uma fronteira mística e selvagem entre 2 mundos. É justamente essa localização que deu à Geórgia uma cultura rica e diversificada, mas também uma história cheia de desafios e resistência. Nos últimos tempos, a Geórgia passou por mudanças profundas, desde a independência após o colapso da União Soviética, até se consolidar como uma democracia jovem e dinâmica. Essa evolução permitiu que muitas de suas tradições permanecessem firmes, embora convivam com realidades novas, e às vezes, controversas, como as que você vai descobrir agora. Essa dualidade é uma das características mais interessantes do país. Enquanto nas zonas rurais e montanhosas, alguns costumes ancestrais permanecem quase intactos, nas principais cidades observa-se uma abertura e modernização aceleradas. Um exemplo fascinante dessa coexistência é o antigo ritual conhecido como Satsloba. Até meados do século passado, em regiões remotas como Pshavi e Kevsureti, existia o costume de um rapaz e uma moça passarem a noite na mesma cama, completamente vestidos e separados por uma espada ou uma corda. Esse ritual, super controlado pela comunidade, não envolvia relações íntimas. Era mais um teste de autocontrole e um ritual de iniciação, simbolizando respeito e paciência antes do casamento. Embora seja raro hoje em dia, acredita-se que em alguns cantos isolados, essa prática ainda exista como parte do legado cultural. Mas a realidade do país está mudando rápido. Na capital, Tbilisi, existem os famosos banhos sulfurosos de Abanotubani, conhecidos por suas propriedades curativas e sua história milenar. Esses banhos têm áreas privadas e mistas, e embora a maioria seja tradicional e familiar,
Acredita-se que alguns locais ofereçam serviços especiais não anunciados publicamente. Esses lugares são conhecidos pelos moradores, que sabem onde ir se querem experiências diferentes e menos convencionais. Eles não aparecem nos folhetos turísticos, mas fazem parte do tecido social e cultural da cidade. Por outro lado, a cidade costeira de Batumi, apelidada de Las Vegas do Cáucaso, mostra uma faceta completamente diferente do país. Aqui, a vida noturna é vibrante, com cassinos, discotecas e praias onde a moral é muito mais relaxada em comparação com Tbilisi. Batumi é um imã para quem procura diversão, festas e liberdade, destacando-se pelo seu ambiente cosmopolita e sua atitude aberta. Essa convivência entre tradição e modernidade, conservadorismo e liberalismo, cria uma dualidade única que define a Geórgia hoje. Enquanto nas montanhas se preservam rituais ancestrais que falam de paciência e respeito, na costa e na capital, a vida é vivida com intensidade e uma moral mais relaxada, refletindo a complexidade e a riqueza cultural dessa nação fascinante. Uma curiosidade relacionada à parte tradicional deste país é que durante a Idade Média, a Geórgia era conhecida como a Jerusalém do Oriente, devido à grande quantidade de igrejas e mosteiros que possui, muitos dos quais hoje são patrimônio da humanidade. Essa mistura de espiritualidade e beleza arquitetônica continua fascinando quem visita o país. Além disso, na tradição popular georgiana, existe a crença de que existe uma conexão especial com Jesus Cristo e seus discípulos. Dizem que um dos apóstolos, Santo André, chegou a estas terras e que a Geórgia foi um dos primeiros países a adotar o cristianismo como religião oficial, muito antes de muitas nações europeias. Essa mistura de espiritualidade e beleza faz com que viajar pela Geórgia seja uma experiência que vai além do turismo, tocando aspectos muito profundos da história, da cultura e da fé. Além das igrejas, da natureza impressionante e de uma cultura cativante, a beleza única da Geórgia também pode ser apreciada em um lugar inesperado: o aeroporto. O aeroporto de Mestia, situado na remota e montanhosa região de Svaneti, foi classificado como um dos 10 aeroportos mais bonitos do mundo. Isso não só pelo seu espetacular ambiente natural, rodeado pelos picos nevados do Cáucaso, mas também pelo seu design que combina a tradição arquitetônica local com a modernidade, tornando a chegada ou a partida uma experiência que parece saída de um conto de fadas. Mais um motivo para viajar para este país e visitar Mestia é a forma particular como os georgianos celebram o Ano Novo, 2 vezes. Eles comemoram o 1º dia de janeiro, como a maioria do mundo, mas também o fazem no dia 14 de janeiro, de acordo com o calendário juliano, que ainda é seguido por grande parte da população. Essa dupla comemoração, conhecida localmente como Sixtilizodat, faz com que as festividades durem o dobro do tempo e os brindes, danças e comidas típicas se repetem com o mesmo entusiasmo, criando uma atmosfera única que vale a pena viver. Pensando em fazer 2 coisas ao mesmo tempo, é importante destacar outro aspecto fascinante da Geórgia: suas múltiplas estações climáticas. Em questão de poucas horas, você pode passar de curtir a neve e o frio nas montanhas do Cáucaso para relaxar nas praias quentes do Mar Negro. Essa variedade incrível permite que os viajantes experimentem o melhor dos 2 mundos, desde esportes de inverno até banhos de sol, sem precisar de longas viagens. Nos últimos anos, os casamentos expressos para turistas se tornaram uma tendência em alta na Geórgia. Muitas dessas celebrações, impulsionadas por um clima festivo e às vezes acompanhadas de bebidas, oferecem aos casais uma maneira rápida e divertida de se casar em um ambiente exótico e pitoresco. Esses casamentos, realizados com respeito e alegria, se tornaram uma atração turística por si só. E a Geórgia está se consolidando como um dos destinos favoritos para quem busca uma cerimônia simples, mas cheia de charme. Seja você solteiro ou não, com certeza vai querer entender por que a Geórgia é considerada a meca desse tipo de turismo. A resposta direta é que aqui não só se encontram algumas das mulheres mais bonitas da Europa, mas provavelmente também as mais hospitaleiras e acolhedoras. Esse encanto natural, combinado com tradições ancestrais e uma cultura aberta,
faz com que qualquer visitante se sinta bem-vindo e fascinado pela energia deste país. E como você vai descobrir com mais detalhes, essa hospitalidade extrema é um dos maiores atrativos da Geórgia, algo que se manifesta em cada canto, das montanhas às praias, e em cada sorriso que você encontra pelo caminho. A beleza única das mulheres georgianas é um fenômeno que atrai a atenção mundial há décadas. Essa beleza é atribuída a uma mistura excepcional de etnias e culturas que coexistem nesta região há milênios. A Geórgia é um caldeirão de povos caucasianos, mediterrâneos, persas e até europeus, o que resultou em traços faciais e físicos que combinam o melhor de cada herança. A maioria das mulheres georgianas tem pele clara, olhos grandes e expressivos, maçãs do rosto salientes e uma silhueta esguia que se tornou emblemática no mundo da moda. Alguns exemplos notáveis dessa beleza são as modelos e celebridades georgianas que triunfaram nas passarelas internacionais. Além disso, na moda europeia e mundial, as mulheres da Geórgia são conhecidas pela elegância natural e pelas características que muitos especialistas atribuem a uma combinação genética particular, que é até estudada em algumas análises antropológicas sobre a região do Cáucaso. Além da aparência, essa mistura de culturas deu às mulheres georgianas um caráter forte e hospitaleiro, características muito valorizadas na sociedade. Essa mistura de beleza e cordialidade é uma das razões pelas quais a Geórgia é famosa, não só pelas paisagens ou preços baixos, mas também pela cordialidade com que o pessoal recebe os visitantes. No entanto, essa hospitalidade extrema tem tradições que podem parecer surpreendentes para quem vem de fora. Por exemplo, uma das práticas mais emblemáticas é a supra georgiana, um banquete tradicional onde a música, a comida e os brindes intermináveis são os protagonistas, considerados por muitos como os brindes mais longos do mundo. Esses brindes não são simples gestos sociais, mas cerimônias emocionais que fortalecem os laços entre os presentes. Durante essas longas noites, cria-se um ambiente de proximidade e intimidade, onde as barreiras culturais e pessoais se dissolvem rapidamente. Não é raro que, em meio a tantos brindes e conversas, surjam amizades profundas ou até mesmo relacionamentos entre moradores locais e turistas, já que o ambiente propicia a confiança e a abertura emocional. No entanto, é importante entender que essa hospitalidade e o interesse das mulheres georgianas em conhecer estrangeiros não são motivados por interesses econômicos ou superficiais, como se poderia pensar de fora. Na Geórgia, a realidade é diferente. Muitas mulheres buscam experiências autênticas e enriquecedoras, valorizando especialmente os viajantes que demonstram respeito genuíno pela sua cultura, história e tradições. Por isso, saber algumas palavras em georgiano, mostrar curiosidade pelo país e se comportar com sinceridade e educação abre muitas portas e gera um respeito mútuo que vai muito além do superficial. No fundo, o que elas valorizam é a conexão humana real, não o dinheiro ou as expectativas materiais. Durante essas reuniões, o anfitrião, chamado por eles de tamada, conduz os brindes com discursos que podem durar vários minutos, e espera-se que os convidados levantem suas taças e bebam junto com ele. Na Geórgia, se um anfitrião lhe servir vinho e brindar com você, recusar é uma ofensa grave. Mesmo que você não beba álcool, espera-se que pelo menos levante a taça em sinal de respeito. Em alguns jantares, os brindes podem chegar a até 20 vezes, cada um com um tema diferente. Paz, família, amor, aqueles que já se foram e muito mais. Pensando nisso, aproveitamos para pedir que você brinde com um like e se inscreva no Mundo Sem Censura para não perder vídeos tão interessantes como este todas as semanas. Obrigado. Para os georgianos, a necessidade de ser hospitaleiro é tão forte que eles podem e costumam convidar você para ir à casa deles sem te conhecer direito. Eles não só oferecem comida e bebida, mas também é comum que deixem você dormir na casa deles e até te acompanhem ou ajudem a chegar ao seu próximo destino, sem pedir nada em troca. Essa forma de receber os visitantes é uma manifestação profunda da cultura deles, onde o hóspede é considerado um presente de Deus. Muitos viajantes relataram como seus anfitriões lhe cederam o melhor quarto, dando-lhe sua cama,
a ponto de dormir no chão ou na cozinha, como máxima demonstração de respeito e honra. Nas áreas rurais, se você chegar a uma casa, é normal que te apresentem toda a família em questão de minutos, chamando primos, tios e vizinhos para que te conheçam, e você se sinta parte do círculo social. Na Geórgia também é comum que você seja convidado para participar de casamentos, funerais e outras celebrações, mesmo sendo um completo desconhecido. Nessas ocasiões, o estrangeiro é visto como alguém que deve experimentar a cultura e é tratado como mais um membro da comunidade, recebendo um tratamento que raramente se encontra em outras partes do mundo. Em algumas aldeias remotas, a honra de receber um visitante especial é tão grande que se sacrifica um animal, como uma ovelha ou uma galinha, para agraciar o hóspede, mesmo que isso represente um gasto significativo para a família. Para eles, a hospitalidade está sempre acima de qualquer consideração material. Este código de hospitalidade tem origens ancestrais profundamente enraizadas na história e na cultura do Cáucaso. Nessas terras montanhosas, onde as comunidades eram pequenas, isoladas e dependiam umas das outras para sobreviver, proteger e cuidar de todos os visitantes, não era só uma demonstração de respeito, mas uma necessidade vital para a coesão social e a sobrevivência. Essa regra não escrita dizia que, não importava se o visitante era amigo ou até inimigo, ele deveria receber abrigo, comida e proteção durante a sua estadia. Quebrar essa regra podia trazer consequências graves para a reputação e a honra de uma família ou comunidade, pois a hospitalidade era considerada um mandato sagrado e uma obrigação moral. Com o passar dos séculos, essa tradição se manteve intacta e se tornou um pilar da identidade georgiana e caucasiana. Num mundo onde as relações humanas são muitas vezes vistas como transações, na Geórgia a hospitalidade é vivida como um ato de pura generosidade e um valor espiritual, um legado que conecta as pessoas e fortalece a comunidade. Assim, o que começou como uma lei de sobrevivência se transformou num ritual de respeito e amor ao próximo, mantendo sua força até hoje. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: você seria capaz de emprestar sua cama ou levar para sua casa pessoas completamente desconhecidas? Você aprenderia georgiano e brindaria por horas para conquistar uma mulher georgiana? Ou o que mais te surpreendeu neste país? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que essa é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura para que continuemos trabalhando todas as semanas para trazer conteúdo tão interessante como este. Então, obrigado. Voltando à extrema hospitalidade da Geórgia, é bom saber que, em muitas situações, os locais podem se recusar a aceitar qualquer pagamento por seus serviços se você for estrangeiro, seja em um táxi, uma pequena loja ou em uma casa particular. Alguns consideram uma ofensa você tentar pagar, pois a hospitalidade é uma honra e um dever pelo qual eles não desejam nada em troca. Se você chegou até aqui, provavelmente está interessado em saber como visitar a Geórgia. Por isso, no Mundo Sem Censura, pesquisamos a fundo e agora contamos como você pode chegar e aproveitar ao máximo este belo país, considerado um dos destinos mais baratos do planeta. Para quem voa da América, a rota mais fácil geralmente é fazer escala em uma capital europeia como Amsterdã ou Istambul, e de lá, pegar um voo direto para Tbilisi ou Batumi. As companhias aéreas turcas, húngaras e de baixo custo oferecem passagens de ida e volta que, compradas com antecedência, podem custar cerca de $500 americanos na baixa temporada, um preço muito inferior ao que se paga para voar para destinos mais populares do velho continente. Se você partir da Europa, chegar lá é ainda mais barato. De cidades como Berlim, Barcelona ou Varsóvia, você pode encontrar voos diretos por pouco mais de $100 americanos ida e volta, se reservar com antecedência. Quanto aos requisitos de entrada, a maioria dos cidadãos da União Europeia e de muitos países americanos podem entrar sem necessidade de visto para estadias turísticas de até 90 dias. Você só precisa de um passaporte com pelo menos 6 meses de validade. Além disso, o processo de imigração no aeroporto é rápido e geralmente acompanhado por um sorriso hospitaleiro que lhe dá as boas-vindas antes mesmo de você cruzar a porta de desembarque. Se locomover dentro do país também é incrivelmente barato.
Os clássicos marshrutkas, que é como são chamados os micro-ônibus compartilhados, conectam quase todas as cidades, por apenas 3 ou 4 dólares americanos por viagem, enquanto um trem noturno que atravessa metade do país custa pouco mais de 15 dólares. Esses números são insignificantes em comparação com países como a Noruega, onde uma viagem equivalente de trem ou ônibus pode custar entre 100 e 150 dólares americanos. Quanto à gastronomia, um jantar completo para 2 pessoas em um restaurante de gama média custa cerca de 20 dólares americanos, incluindo vinho da casa, entrada, prato principal e sobremesa. Para se ter uma ideia, em qualquer bistrô de Reykjavik, capital da Islândia, você poderia facilmente pagar mais de 300 dólares americanos por um menu semelhante, ou seja, cerca de 15 vezes mais. A hospedagem também surpreende. Uma noite em um hotel confortável e central em Tiflis custa entre 20 e 35 dólares americanos. As excursões e atividades seguem a mesma lógica. Uma excursão guiada de um dia a Kazbeg, com transporte, guia e comida incluídos, pode sair por 40 dólares americanos. Outra vantagem? Na Geórgia ainda há muitos lugares sem massificação turística, o que garante uma experiência mais autêntica e pessoal. Por último, uma dica prática para uma viagem pela Geórgia são os cartões SIM locais, que podem ser comprados por menos de 5 dólares americanos com vários gigas de dados. Além disso, a água da torneira é potável e gratuita na maioria dos restaurantes e locais do país. Como você pode ver, tudo isso faz da Geórgia um destino ideal para aventureiros curiosos que querem aproveitar ao máximo seu orçamento sem abrir mão de experiências inesquecíveis. Aqui no Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir e aproveitar a Geórgia, uma das joias mais fascinantes e desconhecidas do planeta. Se sim, não hesite em deixar um like. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você, todas as semanas, conteúdos tão interessantes como este. Vídeos como este que você pode ver a seguir para desfrutar da beleza e das curiosidades de outro dos lugares mais fascinantes do planeta. Clique nele. Você vai gostar.